Pedimos que todos nesse instante elevem os seus pensamentos ao alto, nos conectemos com a figura de Jesus e roguemos as suas bênçãos sobre esta reunião. E que possamos ter a compreensão dilatada para absorvermos os ensinamentos da lição de hoje e termos a persistência de colocá-la no dia a dia de nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, e que tenhamos momentos de aprendizado. As lições dessas noites, de quarta-feira, elas estão seguindo esse livro aqui, que é o livro Fonte Viva. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição da noite de hoje é a lição de número 168, que tem como título Entre o Berço e o Túmulo. Vamos notar bem que não é do berço ao túmulo, é entre o berço e o túmulo, porque a nossa vida continua. Então ele está pegando um trechinho aí da nossa vida, entre o berço e o túmulo. E todas as lições sempre começam com uma citação de um versículo do Evangelho. E nessa lição da noite, o versículo é de Coríntios, da segunda carta de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o item é no capítulo 4, o versículo 18. E que ele diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo. É meio rebuscado, Mas em resumo, o que ele quis dizer é o seguinte: para que a gente tenha mais atenção, não às coisas que a gente vê, que são as coisas materiais, mas sim as coisas que a gente não vê, que são as coisas espirituais. Então ele está fazendo essa separação, dando a mais importância à parte espiritual do que realmente à parte material. É interessante a gente lembrar o contexto em que esta frase foi tirada da carta de Paulo. Paulo fundou muitas igrejas no início do cristianismo, no cristianismo primitivo. Em cada cidade que ele ia viajando, naquele roteiro muito grande que ele realizou, ele ia fundando igrejas naquelas cidades. E depois, com o passar do tempo, ele não o visitava, ele mandava cartas. Todas as vezes que havia algum problema em alguma dessas cidades, em alguma dessas igrejas, ele enviava uma carta, as epístolas, E nessa carta ele mandava recomendações para as pessoas daquela região. E essa vez ele emitiu uma carta porque a região Corinto, a cidade de Corinto, ela estava muito apegada às coisas materiais, às coisas do prazer, se desviando dos ensinamentos que ele havia levado para aquela região, que eram os ensinamentos de Jesus. Então, com essa preocupação, é que ele envia essa carta. E um dos itens dessa carta é justamente aquilo que eu li no começo, para que eles dessem mais importância ao que eles não viam, que eram os sentimentos, que eram os ensinamentos de Jesus, e desse menos importância ao que era material, aos prazeres, às coisas mundanas. Então ele estava dando uma orientação de moral, para que eles elevassem a moral
daquela região. E aí o berço representa a iniciação na nossa vida. É o primeiro passo na nossa caminhada, né? E o túmulo é o portal, quando a gente passa desse mundo material para o mundo espiritual, né? Nós chegamos aqui nessa terra, que é uma terra de provas e expiações, um campo material, totalmente material, né? O nosso corpo, os nossos alimentos, a maioria das coisas aqui são materiais. Porque nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, né? Nós vamos adiantar quando a parte material já não seja tão importante. Que a gente não necessite mais da parte material, não é? Porque a gente ainda precisa dela para a nossa evolução, não é? A gente chega aqui para reencarnar já com uma ficha certinha. Quem nós somos, a família que nós vamos ficar, o lugar nesse planeta onde nós vamos ficar. Então já vem tudo perfeitamente detalhado, não é? É como se fosse uma semente que está sendo colocada num vaso. Aquele vaso é o vaso que nós precisamos. E as sementes é aquilo tudo que nós trazemos para poder nos desenvolvermos nesse planeta em que nós chegamos, não é? E o que a gente traz? A gente traz como espírito todo aquele manancial que nós herdamos de todas as nossas anteriores encarnações. Só que existe alguma coisa chamada o véu do esquecimento. Ou seja, nós nos esquecemos de todas as outras nossas encarnações. Para que todo esse cabedal não interfira nessa nossa nova encarnação, que é uma bondade, que é uma dádiva de Deus, para que a gente possa, para que nós possamos nos redimir daqueles pecados que nós praticamos nessas mesmas encarnações anteriores, né? Você já pensou se a gente chegasse aqui com as lembranças do passado e visse que um parente nosso, nós tivemos um desentendimento sério nas encarnações anteriores? Haveria uma dificuldade muito grande desse novo restabelecimento das relações, do perdão, da ajuda, de tudo isso, não é? E o que a gente traz mais? Nós trazemos a nossa inteligência e trazemos o nosso livre-arbítrio para a gente prosseguir nessa caminhada da vida. E trazemos também registrado no nosso inconsciente as leis de Deus. Então nós trazemos já embutidos, todos nós, esse manual de sobrevivência aqui nesse planeta em que nós estamos chegando, né? E essas conquistas, nós vamos conquistando sempre coisas materiais. Isso faz parte da nossa evolução. Todo mundo quer estudar, todo mundo quer ter um carro, todo mundo quer ter uma casa, esses bens materiais. Isso é justo, faz parte da evolução, não é? Agora, o que a gente precisa tomar cuidado é como a gente está lidando com esses bens materiais. Se a ambição, se a riqueza, se a ilusão das posses, né? Tudo isso está desviando-nos da caminhada. Naquela caminhada que a gente programou no plano espiritual, quando a gente veio reencarnar, né? Por quê? Porque nós temos que construir nessa encarnação um alicerce para a gente dar um passo a mais na nossa evolução, quando a gente chegar no mundo espiritual. Então a gente precisa saber bem o que nós estamos fazendo com os nossos bens, né? Nós estamos arrematando bens apenas para aquele supérfluo, para aquilo que realmente nós necessitamos?
Ou nós estamos arregimentando bens a mais do que aquilo que a gente precisa? A gente precisa de uma casa, né? Mas é correto você querer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nunca parar? Isso é exagero, não é? Nós então estamos superdimensionando essa necessidade e valorizando por demais um bem material. É evidente que tudo aquilo que a gente consegue adquirir com o nosso trabalho é um bem justo, que a gente tem direito àquele bem, mas nós não temos que ter essa fixação na multiplicação da quantidade além do necessário dos bens, não é? Porque a gente precisa lembrar que esses bens, eles não nos pertencem. Eles são transitórios. Porque quando nós passarmos pelo portal da morte, eles vão ficar todos aqui. Nós não vamos levar nenhum desses bens, né? Eles não nos pertencem. Todos os bens pertencem a Deus. Deus criou o mundo, então tudo que está no mundo pertence a Deus. Todos esses bens materiais. Nós somos apenas usufrutuários. Nós apenas estamos usando esses bens, não é? Então é importante que a gente tenha desapegos por esses bens, não é? E que não tenhamos um apego exagerado, não é? É claro, nós temos que ter apego pelas nossas coisas. Todos os bens que eu tenho que cuidar, tenho que zelar por eles, não é? Eu trabalhei para conseguir, mas eu não posso ter exageros do tipo, se eu perder isso, acaba a minha vida. Não, não podemos ser assim. Não podemos ter esse tipo de exagero nos bens materiais que estão aí à nossa volta, não é? É importante que esses bens circulem. Nós não temos que ser acumuladores, ficar só ajuntando bens, não é? Eles precisam circular. Então a gente precisa aprender a se desapegar dos bens, não é? Então é bom até a gente fazer um exercício diante dos nossos bens. Parar diante dos nossos bens e raciocinar e pensar. Em algum momento da minha vida, eu corri atrás de você para te ter, se dirigindo ao bem. Você me foi útil e eu agradeço. Mas agora eu preciso me desapegar de você. Eu preciso me despedir de você. Mas a gente tem que deixar gravado na nossa mente os momentos felizes que esse bem nos proporcionou. Por exemplo, quando a gente tem um carro, né? Quantas alegrias ele nos proporcionou, ele nos transportou de um lado para o outro, mas quando ele já fica velhinho, nós precisamos trocar, não é? Então nós temos que ser grato por aquilo que aquele bem material nos proporcionou, nos trazendo conforto, nos trazendo alegria. Então, se a gente gravar na nossa mente tudo aquilo de bom que ele fez, nós vamos levar essas lembranças, porque essas lembranças não são materiais, elas são eternas, elas vêm a fazer parte do nosso espírito, não é? E na nossa vida nós ajuntamos muitas coisas, né? Se nós chegarmos agora nas nossas casas, nós vamos ver que os nossos armários estão abarrotados, né? Nós temos roupas de inverno, nós temos roupa de verão, nós temos várias camisas, várias blusas, vários vestidos, várias joias, as gavetas também estão abarrotadas. Então nós precisamos fazer esse exercício do desapego, não é? Tudo aquilo que a gente, em 6 meses, em 1 ano ou mais, nunca utilizou,
aquela blusa, aquele casaco que está no nosso armário, é porque ele não é útil. Já passou o inverno, já passou o verão, e nós não usamos. E ele está lá pendurado. Então a gente tem que ter esse desapego no sentido de nos desfazermos. Se passou durante todo esse tempo e nós não sentimos necessidade dele, nós não usamos esse bem material, está na hora de nós passarmos para a frente, de nós fazermos uma doação. E aí eu aproveito a oportunidade. Está aqui a creche. A creche está recebendo doação. Doação de roupas, doação de móveis, doação de objetos do lar, roupas de cama, brinquedo, enfim, tudo aquilo que nós temos em casa, nós podemos fazer esse exercício do desapego, arregimentar um monte de coisas e trazer aqui para a creche. Além de nós abrirmos espaços em nossa casa para coisas novas, roupas novas que virão, objetos novos que virão, nós estamos praticando um ato de caridade, fazendo uma doação. Porque esses objetos serão úteis e farão felizes outras pessoas, ao invés de ficarem parados em nossa casa, embolorando, ficando com cheiro de naftalina, não é? Então isso é uma prática, um exercício para que a gente possa fazer esse desapego desses nossos bens. Emmanuel nos adverte: não te apegues demasiado à carne transitória. Ele escreve aqui nessa lição da noite exatamente essa frase. Ou seja, não nos apeguemos, não nos preocupemos demais com esses bens materiais. E aí nós lembramos de uma historinha que está narrada no livro Nos Domínios da Mediunidade, essa obra de André Luiz. Lá no capítulo 26 tem uma historinha. Essa historinha é o seguinte: os espíritos, quando estão lá no mundo espiritual, muitos deles que estão em treinamentos, eles descem à Terra com um orientador para aprender. E essa dupla de espíritos vieram até a Terra e foram visitar um museu. E chegando no museu, numa das sessões do museu, eles viram um espelho muito bonito. E do lado desse espelho tinha uma jovem já desencarnada, ligada àquele espelho. Eles diziam que ela estava ligada àquele espelho. Aí o orientador explica para o outro espírito que veio com ele em missão aqui na Terra. A história é a seguinte: essa jovem encontrou um grande amor na sua juventude e tinha com ele um relacionamento. E esse jovem teve que viajar e deu de presente a ela esse espelho e fez uma promessa que ele retornaria para que eles continuassem com o romance. Só que ele se esqueceu, se perdeu, ele estava na Europa e não retornou nunca mais. Mas a jovem continuou com aquela esperança de que um dia ele retornaria e ficava sempre ao lado desse espelho, né? Curtindo o espelho. Era como se fosse aquele seu noivo que estaria ali a seu lado. E essa jovem desencarna e continua com isso na sua mente. Ela não se desapegou daquele espelho. E esse espelho, depois que ela desencarnou, foi passando de mão em mão, de mão em mão, de mão em mão, e ela sempre acompanhando, agarrada naquele espelho. Ou seja,
até chegar lá naquele museu onde ela estava, né? Já em definitivo, né? Quando vai para o museu, ainda agarrada àquele espelho. Ou seja, olha o tamanho do apego que essa jovem tinha a esse bem material. O que isso causou na vida dela? Era para ela já estar no plano espiritual, se recompondo, aprendendo, se instruindo para uma nova encarnação. E ela perdeu todo esse tempo por causa de um apego ao bem material. Então acho que esse relato, né, que nós encontramos aí nos domínios da mediunidade, vem mostrar que é real essa questão do apego das pessoas aos bens materiais. E que sirva, né, de exemplo para nós, para que a gente tenha apego aos bens, mas até certo limite. Não ultrapassar, porque isso vai fazer muito mal no dia em que nós desencarnarmos, não é? Então é preciso fazer esse exercício do desapego, né? E ir liberando essas coisas que estão em exagero na nossa vida, né? E Emmanuel vem nos dizer que a gente tem essa existência, uma existência transitória, que nós precisamos aproveitar esse tempo para retirar de dentro de nós todos aqueles vícios que nós temos, esvaziar de dentro de nós isso de ruim que nós trazemos, para que possa haver espaço para que as virtudes possam chegar até nós, né? Eliminar os vícios e trazer para nós as virtudes, né? Ou seja, nós valorizarmos mais o nosso self, a nossa essência, e não o nosso ego. O ego é que está ligado ao apego dos bens materiais e que está ligado aos nossos vícios, né? E não deixar que as nossas posses materiais sejam fruto da nossa avareza, da nossa ganância, da nossa cobiça, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, sempre a serviço do ego, né? Ah, não, eu quero ter um carro mais bonito do que o do meu vizinho. Ah, não, eu quero ter um vestido mais bonito para poder brilhar na festa, né? Nós estamos dando às coisas materiais esse poder tão grande para alimentar o nosso ego, da nossa vaidade, não é? Nós não devemos ter esse caminho, né? Devemos pensar, nos preocuparmos com nós mesmos, né? E não com aquilo que os outros vão pensar de nós. Vão ter pensamentos, imaginações e julgamentos, né? O julgamento tem que ser da nossa consciência. O julgamento tem que ser de Deus sobre os nossos atos, né? Porque quando nós chegarmos lá no plano espiritual, eles não vão querer que a gente dê conta dos bens que nós tivemos aqui na Terra. Eles não vão querer saber do valor da nossa conta bancária. Eles não vão querer saber do título que nós temos. Ah, eu era professor, eu era diretor, eu era dono de uma empresa. Não é isso. Eles vão avaliar o bem que nós fizemos aqui, né? As lágrimas que nós enxugamos, o bem que realizamos, aqueles que alimentamos. São essas ações que serão consideradas quando nós atingirmos o plano espiritual. Então é importante que nós saibamos usar esses recursos à nossa disposição para atingir a meta deles estarem aqui ao nosso redor. No livro Jesus no Lar, no capítulo 22, Chico Xavier nos relata: Isabel, mãe de João e Tiago,
estava com seus familiares e com Jesus, numa reunião ali em família, né? Todos eles conversando com Jesus. E falando daquelas faculdades sublimes que Jesus tinha, dos milagres, dos prodígios que ele realizava, né? E aí Isabel pergunta, muito simplesmente, né, para Jesus, humildemente: Mestre, terás contigo algum talismã cuja virtude possamos desfrutar? Ou seja, ela queria saber qual era o segredo que Jesus tinha, né, para poder fazer todas essas benesses, todos esses bens. Qual era a varinha mágica que ele tinha, né, para poder fazer tudo isso, né? E Jesus responde: todos vocês têm esse talismã. Todos vocês têm esse dom. E fala: esse dom é a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem. Ou seja, cada minuto da nossa vida, cada minuto da nossa encarnação é importante e é rico, porque ali está a oportunidade de nós realizarmos um bem e conseguirmos esse talismã, com esse bem realizado, para poder realizar prodígios. Jesus disse: vocês podem fazer tudo o que eu faço e até mais. Basta que tenham a fé. Basta que sigam os ensinamentos de Jesus. Então esse dom está conosco, né? Não existe um talismã. Existe a oportunidade de aproveitar o tempo. O tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Essa mensagem de Emmanuel nos traz uma reflexão de como estamos vivenciando, como estamos utilizando o nosso tempo. E o nosso tempo é escasso. Nós não sabemos se hoje é o último dia da nossa vida. Então nós temos que a cada segundo, que a cada minuto, darmos o melhor de nós mesmos, em favor de nós mesmos e do próximo. Aí está o grande talismã para a nossa vida, né? Para o nosso progresso. Mais uma reflexão que a gente poderia fazer é se essa matéria que está disponível, nós estamos usando ela da forma útil, não é? Se ela está sendo usada para melhorar a vida daqueles que estão ao nosso redor, né? Se eu tenho, por exemplo, um carro, se eu estou usando ele para, no caso de necessidade, ajudar um vizinho a ser levado ao hospital. Ou seja, eu estou fazendo um bom uso de um bem material que eu possuo, não é? É essa a função dos bens materiais que foram colocados à nossa disposição. Para que a gente possa aprender a ficar apegado à caridade, a fazer bem ao próximo, a entender que o problema do próximo é mais importante até que o nosso próprio problema. Nós temos às vezes que esquecer os nossos problemas para ir ajudar um vizinho que está com dificuldade, não é? E aí tem uma frase que seria interessante, né? Nós nascemos sem trazer nada e morremos sem levar nada. É verdade, né? Nós chegamos aqui o quê? Careca e pelado, né? Não trazemos nada conosco. E também morremos da mesma forma, né? Careca e pelado, né? Mas o que acontece? Durante todo esse tempo, nós ficamos brigando, gastando energia, gastando o nosso tempo para defender uma coisa que nós não trouxemos e que nós não vamos levar. Olha a distração em que a gente fica, né? Perdendo o nosso tempo. E Jesus falou,
Esse é o nosso talismã, o tempo é o nosso talismã, né? A gente fica perdendo tempo em coisa que não vai ter valor na nossa vida futura, né? Agora vamos dar um outro exemplo aí sobre essa questão do material e do espiritual, né? Daquilo que a gente vê e daquilo que a gente não vê. As coisas materiais a gente vê, os sentimentos, as ideias, a gente não vê, não é? Vamos imaginar a cruz de Cristo, onde ele foi crucificado. Aquela cruz já não existe mais. Era uma coisa material. O cupim já comeu. Ela foi destruída. As coisas materiais, elas são temporárias. Ela tem prazo de validade, que nem o desodorante, né? Então, acabou aquele tempo, acabou a coisa material. Mas a mensagem, a essência do Cristo ficou. Persistiu pela eternidade. Vai persistir pela eternidade, não é? Porque ela não era um bem material. Era um bem etéreo. Alguma coisa ligada ao nosso espírito, não é? Então, a gente tem que analisar muito bem, olhando mais para a essência do que para a forma. Quando olharmos para o nosso irmão, não devemos olhar e ver se ele é bonito, se ele é feio, se ele é branco, se ele é negro, mas temos que olhar para a sua essência. Não temos que olhar para o material, mas temos que olhar para a sua essência. A essência dele vai ser eterna. O seu caráter, qual é o caráter dele? Ele tem um bom caráter? Ele tem um mau caráter? É isso que nós temos que valorizar. Não a sua parte física, que é tangível, mas sim aquilo que é intangível, que a gente não pode pegar, mas que a gente sente, que está no ar e que a gente pode respirar. Tem algumas frases aqui que a gente poderia colocar, né? Muitos querem ter muitos bens, né? Porque eles acham que assim que eles tiverem muitos bens e tiverem poder, eles vão ser livres, né? Ah, agora eu tenho tudo que eu quero aqui. A casa, carro, poder, né? Mas é um engano. Porque eles acabam ficando reféns de todos esses bens. Porque começa a surgir na cabeça deles o medo. Ah, eu vou ser roubado. Ah, eu preciso proteger. Ah, eu preciso colocar segurança na minha casa. Ah, eu preciso tratar para que o cupim não coma. Ah, eu preciso tratar para que a ferrugem não destrua. Ou seja, ele não é mais livre. Ele é prisioneiro, ele está aprisionado dos bens, ele está a serviço dos bens, só cuidando dos bens, ao invés de cuidar dele próprio, não é? Lembrar que os bens materiais estão aqui para nos servir. É o caso, né, que nós estamos falando. E não para nós servirmos a ele, né? Aqueles bens materiais que ele tinha era para ele usufruir. E não para que aqueles bens o tornassem réu de ser o verdadeiro guardião deles. E temos que olhar mais para as coisas de Deus e não para as coisas materiais. Porque as coisas materiais brilham, elas nos ligam ao prazer, elas nos ligam à falsa felicidade. E as coisas de Deus nos levam ao rigor, à compostura, a regras. Ele nos leva ao caminho estreito, nos tira da zona de conforto. Então a gente tem a tendência de olhar mais para as coisas do mundo que brilham do que para as coisas de Deus, que são as mais importantes, não é? Uma outra lembrança que a gente tem que ter aqui é que caixão não tem gaveta, né?
esses bens materiais nós não vamos conseguir levar para o plano espiritual. Nós só vamos conseguir levar para o plano espiritual aquilo que está no nosso coração e na nossa mente. E lembrar indo para os finalmente, né? Lembrar do Pequeno Príncipe, né? Quem não leu o livrinho do Pequeno Príncipe, né? De Saint-Exupéry, tem uma cena que é a cena da raposa com o Pequeno Príncipe, né? Quando a raposa está se despedindo do Pequeno Príncipe, né? Ela fala uma frase bem marcante: só se vê bem com o coração. Você vê que está relacionada com a nossa frase da creche, né? Olhe com os olhos do coração, né? Por quê? O essencial é invisível aos olhos. E o Pequeno Príncipe repete, né? O essencial é invisível aos olhos para não esquecer. Que a gente possa também, né, lembrar dessa frase aí e gravarmos para nós, né? Deixarmos guardada com carinho para que a gente possa sempre utilizar. E agora vamos realmente para o final, né? Eu gostaria de citar aqui do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o versículo 20, em que ele diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. O que ele está querendo dizer com isso? São os tesouros que nós vamos armazenando aqui na terra, as boas ações, a nossa bondade, a nossa benignidade, a nossa indulgência, o nosso perdão. Tudo isso vai sendo armazenado e vão ser tesouros que nós iremos levar para o plano espiritual. Então que Deus nos abençoe e que possamos, na nossa caminhada entre o berço e o túmulo, conquistar esses valores morais que o nosso espírito irá utilizar na sua bagagem, vai levar no seu bornal para as próximas viagens por outras vidas. Vamos fazer agora então a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, queremos agradecer por esses minutos que aqui estivemos, tendo a oportunidade de ouvir sobre os seus ensinamentos. E pedimos firmemente que esses ensinamentos possam ser fixados em nossas mentes e em nossos corações. Agradecidos que somos pelas presenças espirituais nesse nosso encontro. Vimos pedir a proteção do alto sobre nós mesmos, nossas famílias, aqueles entes queridos que deixamos em nossas casas e logo mais iremos encontrar com eles. Que eles também possam ser atingidos por essas bênçãos. Rogamos, ó Pai de infinita bondade, que derrame as suas bênçãos sobre esta casa que nos acolhe, seus dirigentes, participantes, trabalhadores e assistidos. Derrame também essas bênçãos sobre a nossa pátria,
para que ela possa ser realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Protegei a todos nós, Senhor. E assim, gratos que somos, pedimos licença para encerrar mais esta Assembleia, com as graças de Deus.